Queridos, a paz do Senhor. Podei-vos assentar. Agradecemos o precioso nome de Jesus pelo privilégio que temos de podermos estar aqui hoje para participarmos da ceia do Senhor. Como somos gratos ao nosso Deus. Mais um mês passou e se nós estamos aqui é a maior prova da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quantos aqui estão conscientes desta verdade? Sem a misericórdia não vivemos. Glória a Deus. É a bondade de Deus que nos trouxe aqui. É por isso que os instantes que nós passarmos aqui tem que ser de adoração completa, de glorificação completa. Precisamos engrandecer e exaltar aquele que nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, amados, permaneçamos com os nossos corações abertos para receber da parte de Deus um milagre nas nossas vidas hoje. É da forma que nós cultuamos é que nós recebemos. É da maneira que nós apresentamos um culto a Deus é que nós somos alcançados pela graça de Deus. Outro dia eu estava ministrando em uma congregação e eu fiquei muito triste. Eu voltei para casa angustiado, quando eu vi duas pessoas olhando o WhatsApp no horário do culto. Se fosse na antiga aliança, morria em cima dos cascos. Morria, nem levantava. Mas nós vivemos o tempo da graça. Mas não vamos abusar da benevolência de Deus. Não vamos abusar da bondade de Deus. Vamos ser servos e servas fiéis. Prestar a Ele a adoração que Ele merece. É por isso que somos orientados biblicamente para apresentarmos a Deus um culto racional. Sabe o que é um culto racional? Um culto com inteligência, onde eu me torno conciso, consciente de que se eu não prestar a Deus a adoração devida e reverente, eu estarei fazendo sacrifício de tolo na casa de Deus. Quantos aqui querem sair ricos da bênção do Senhor hoje? Alcançados pela graça do Senhor, amém? O dia que Jesus resgatou a nossa alma. Queridos, eu quero tomar um texto na palavra de Deus, um tanto quanto conhecido, mas eu senti de fazer uma reflexão com os irmãos hoje, no Evangelho conforme escreveu Mateus. Glória a Deus. Culto é isto, nós temos que exaltar ao Senhor com todas as nossas forças. Os irmãos sabiam que Palmas sempre fez parte da Assembleia de Deus? É. Aí no estado de Minas, por causa de algumas desordens, foi proibido. Mas a Assembleia de Deus, os cultos, na antiguidade era com Palmas, né? E nós precisamos adorar a Deus desta forma ordeira, da maneira que nós aprendemos, que o Senhor nos ensinou, porque o Senhor, Ele é digno de ver a expressão da nossa alegria, e esta expressão, ela pode ser também de forma corporal. É necessário que nós aprendamos tudo isto para que o nome de Jesus continue sendo glorificado na nossa vida. Hoje é o culto da Santa Ceia do Senhor. Daqui a pouco nós já vamos entrar no ato da ceia. Mas eu quero ler no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 22. Os irmãos podem permanecerem assentados. Versículo de número 21. Glória a Deus. E nós estaremos lendo apenas este versículo de número 21. Queridos irmãos, todo dia eu tenho que trazer uma notícia boa para os irmãos, né? A parte elétrica da nossa igreja na Chapada já está pronta. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa está andando maravilhosamente. Glória a Deus. Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é
de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de mais um episódio em que uma cilada é armada, e a intenção não era outra senão fazer com que Jesus viesse entrar em contradição com as leis atuais e viesse assim ser acusado de rebelde. Os fariseus levantam a seguinte questão: é lícito pagar tributos? Era como se os fariseus dissessem: mestre Jesus, no seu ponto de vista, é certo pagar tributos? Se Jesus dissesse algo que viesse ser oposto à lei de César, com certeza caracterizava-se uma atitude de rebelião, e com certeza os fariseus atingiriam o alvo, o objetivo, que era fazer com que Jesus se levantasse contra a lei. Na sua sabedoria divina, como o versículo de número 21 deixa bem claro, Jesus lança uma pergunta. Jesus retorna àquela situação àqueles que lhe interrogaram, àqueles que lhe perguntaram, aqueles que de forma maquiavélica tramavam contra ele. E ele pergunta: esta imagenzinha que tem aí nesta moeda, ela é de quem? E eles disseram: de César. E Jesus logo responde: dai a César o que é de César. O que eu acho interessante nas atitudes do meu mestre, o que eu apaixono dia após dia, é a forma que o Senhor Jesus educava, ensinava e instruía em situações desfavoráveis. Trazia respostas na íntegra, que não só respondia aos capciosos, mas como também orientava aqueles que por perto estavam de boa fé. Olha que interessante. A primeira lição que se aprende é que Jesus instrui a todos de que Deus não precisa absolutamente de nada de ninguém. E Jesus instrui da maneira que todos entendessem de que se torna impossível dar aquilo que é de Deus, se antes não der aquilo que é de César. Jesus traz esta lição. A primeira lição que eu posso aprender é isso: não tem como nós fazermos uma ponte. Não tem como eu servir a Deus se eu primeiramente não cumprir com os meus deveres de cidadão. Não adianta eu querer espiritualizar, não adianta eu querer ser espiritual suficiente ou autossuficiente, ao ponto de querer quebrar regras humanas que foram determinadas para serem cumpridas. E Jesus agora, ele volta para aqueles homens e diz: olha, vocês precisam dar a César o que é de César.
e dar a Deus o que é de Deus. Cumpra os compromissos sociais. Os nossos erros são permitidos enquanto estamos no estágio da ignorância. A Bíblia diz que Deus desconsidera, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Antes de conhecer a Cristo, cometíamos variadas infrações, quebrávamos diversas regras. Mas uma coisa, queridos irmãos, após termos recebido a Cristo como Salvador da nossa alma, após termos saído do estado de ignorância e passamos agora a estar na condição de conscientes, isto mais não é permitido. É necessário que nós observemos estas questões. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Precisamos sim nos portar como bons cidadãos, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida, através do nosso bom testemunho. O servo de Deus, a serva de Deus verdadeiros, ele tem acesso em todos os lugares. Ele pode chegar em qualquer loja. Ele pode ir em qualquer açougue. Ele pode estar em qualquer lugar livre, com a sua reputação digna diante daquele que salvou a sua alma. Nós precisamos cumprir com os nossos deveres de cidadão. É a primeira lição que Jesus está dando. Vivemos uma época em que o evangelho está sendo judiado, penalizado por pessoas que vestem-se de evangélicos, mas que não têm integridade, nem sequer para ter uma vida que cumpra os princípios sociais. Mas que eu e você, que cada um de nós, venhamos estar conscientes desta verdade. O meu testemunho fala mais do que 1000 palavras. O meu testemunho fala mais do que a pregação. O meu testemunho fala mais forte do que sermãos expositivos de 40 minutos. De nada adianta, de nada vale. É como se nós plantássemos e ao mesmo tempo chutássemos a semente, quando não se tem um bom testemunho. Dai a César o que é de César. Jesus apresenta a necessidade de se apresentar bem diante do homem. O diabo conseguiu colocar na cabeça de alguns que o que importa é a vida dele com Deus. Não interessa para mais ninguém a vida que ele leva. Um certo religioso, quando ele foi questionado por um dos seus fiéis, porque os seus fiéis o apanhou bebendo, ele disse: olha, depois que eu celebrei a minha missa lá, eu faço o que eu bem pretendo. Entende? Eu já fiz o meu papel sacerdotal, agora a vida é minha, eu preciso viver ela. Existem inúmeros líderes que estão nesta mesma situação. No entanto, isto somente faz o evangelho crescer, porque Jesus levanta pessoas que são lavadas e remidas no sangue dele, e faz com que estas pessoas resplandeçam aos maus testemunhos, e a igreja vai superando, a igreja vai vencendo, e o nome de Jesus vai sendo glorificado.
não são maus testemunhos que interferem no progresso da igreja, porque se fosse isso, a igreja já teria fechado as portas. São os bons testemunhos. Se você é homem e mulher de Deus, que honra os seus compromissos, levante as suas mãos para os céus e glorifique o nome de Jesus, porque é você que mantém a igreja de pé, é você que mantém o nome da igreja. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Dai a César o que é de César. Este texto ele nos leva a refletir sobre a semelhança com Jesus. Em Efésios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 1, Paulo ele nos incentiva a ser imitadores de Cristo. Sede, pois, imitadores de Cristo. João, na sua primeira epístola, ele escreve no capítulo 1 e o versículo de número 6, que diz da seguinte maneira: aquele que diz permanecer em Cristo, esse também precisa andar como Cristo andou. Está falando das características de Cristo, moldado em um homem, moldado em uma mulher. Pastor, como aplicar este texto a isto? Vamos lá para a gente entender. Foi trago uma moeda. Naquela moeda tinha a imagem de César. Aqueles que interrogavam a Cristo eram adoradores de César. Eles traziam consigo as marcas de César. E Jesus agora, quando ele mostra a segunda lição, ele fala da necessidade de ter as marcas de Deus na vida. Dai a César o que é de César. Vocês estão falando é de dinheiro? Vocês estão falando é de tributo? Então dai a César o que é dele. Independente se é justo ou injusto, dai a César o que é dele. Mas dai a Deus o que é de Deus. Ele foge da questão material. Jesus agora transporta aquela lição para o que é espiritual. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Se fosse para responder somente a pergunta daqueles covardes, Jesus Cristo diria: o que é de César é César, é dele, morreu o assunto. Não, mas Jesus pega o gancho para trazer ali uma questão espiritual, e ele diz: dai a Deus o que é de Deus. Vocês têm a marca de César, mas vocês precisam da marca de Deus. Era o que Jesus estava falando para ele. Vocês se submetem a César ao extremo, ok, bacana, mas agora vocês submetem a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. E precisa ter a marca de Deus. Precisa ter a marca de Deus. Conhece-se uma pessoa pela marca. Não são todos, mas a maioria das pessoas, uma grande parte, tem dificuldades enormes. Embora estamos vivendo um período moderno, mas existem jovens com dificuldades tamanhas de entrar em um tipo de serviço, porque tem tatuagem, tem piercing para todo lado. E quando ele chega naquele lugar cheio de aqueles espetinhos para todo lado e tatuagem para todo lado, o patrão já olha Mazinho e diz: essas marcas não são boas. Estas marcas não são boas. Esse menino pode ser até bom, mas esse negócio, sim ou não? É a grande realidade. As marcas, elas falam aquilo que nós somos. É por isso que a Bíblia diz que
que homem não pode vestir roupa de mulher, e nem mulher vestir roupa de homem. Pastor, o senhor vai entrar na doutrina agora da questão da calça? Não. Existe calça feminina. Mas uma irmã com a calça masculina vai ficar ridícula. Agora um homem com a calça feminina, miséria, que ele coise toda através. Misericórdia. Marca. Por isso tem que ser prudente. Alguém diz, não, mas Deus quer só o coração. Deus não é açougueiro. Deus quer que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida, com toda a nossa característica, com a maneira que nós vestimos, que nós trajamos. O nome de Jesus é glorificado quando assim fazemos. Queridos irmãos, é uma tristeza quando você encontra alguém por aí afora com aquelas calças tão apertadas que uma descrente tem vergonha de usar. E você topa de vez em quando por aí, você diz, Jesus, essa é a ovelha mesmo que é para mim cuidar, Senhor. Precisamos ser mais inteligentes. Vestir bem é uma questão de inteligência. Não é para ser cafona, não, de forma alguma. Mas você, minha irmã, você pode andar na moda e ter o nome de Jesus sendo glorificado na sua vida. Você faz a moda porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. Meu irmão, hoje existem alguns cantores gospel aí com as calças tão apertadas. E os camaradas imitam o mundo de tudo enquanto é jeito. E eu não sei o porquê que isso ainda sobrevive no nosso meio. Mas nós temos que glorificar a Deus e exaltá-lo na beleza da sua santidade. E quando for vestir, vista com inteligência, porque a sua marca vai dizer quem você é. Ou vai fazer alguém pensar errado de quem você é, porque você provocou a situação. Homem não põe cara com mulher que veste direito. Não. Ele já logo vê e diz, aqui é de Deus essa aí. O nosso comportamento diz quem somos. Qual marca nós temos levado? Qual marca nós temos levado? Aquela marca que glorifica o nome de Jesus onde quer que nós estejamos. Ou aquela marca que alguém que está do nosso lado diz, se for para ser crente igual você, eu prefiro continuar no espiritismo. Se for para ser crente igual você, eu prefiro continuar no catolicismo. Hoje é Santa Ceia, talvez o sermão não é de muito aleluia e de muito glória a Deus, mas é uma mensagem que vai te levar para o céu, é uma mensagem que vai tirar este comodismo do teu coração, é uma mensagem que vai gerar temor aqui, é uma mensagem que vai fazer o Espírito de Deus ter uma intimidade maior contigo, porque a maneira que nós representamos a Cristo é a única maneira para que nós tenhamos mais da sua unção em nossas vidas. Qual tem sido a marca? Eu sou inteligente o suficiente para saber que não tem como trazer a Assembleia de Deus de 1970. Isso não existe. E o apóstolo Paulo nos orienta da seguinte forma: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma deste mundo, mas transforme-o pela razão do vosso entendimento. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Como está a marca de Cristo na nossa vida? Esta é a pergunta. Como nós estamos representando
a Cristo. Precisamos fazer este exame nas nossas vidas. O que o nosso estatuto diz? O estatuto da Assembleia de Deus, ele fala do excesso. Antigamente era proibição, era exclusão para quem desobedecesse. Mas hoje não, fala do excesso, excesso de maquiagem, excesso de joias. Ser moderado, simplesmente moderado e moderada. E por que ainda há quem insiste em exagerar? Como que dissesse: a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Eu sei que é. Você nunca vai ser disciplinado por causa dessas atitudes, não, de forma alguma. Não perco o meu tempo com isso. Mas hoje Deus está dizendo para esta igreja que Deus tem prazer em crentes moderados. Qual tem sido a nossa marca? Qual a maneira que nós estamos nos comportando? Qual a forma que as pessoas estão vendo em nós Cristo? Deus está falando. Tem um zelo da parte de Deus pelas nossas almas. E quando Ele faz o que Ele está fazendo agora, através desta palavra, a intenção não é outra, é nos moldar para morarmos na glória, porque muito breve o Senhor vai buscar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Como tem sido? Eu quero que você se coloque de pé agora. Nós, irmãos, varões, como tem sido a marca de Cristo em nossas vidas, nas nossas atitudes. Às vezes quando fala muito de vestimenta e quando fala muito de pintura, volta só para o lado feminino. Mas de nós, como tem sido nas nossas negociações, no nosso comprar, no nosso vender, como tem sido? Este sermão aqui talvez não seria o sermão que pode ser pregado em qualquer igreja, onde a maioria dos dízimos vem de sonegação de impostos, e o que é de César nunca vai. Mas eu tenho um compromisso com esta igreja, e o compromisso nosso é termos a marca de Cristo na nossa vida. Como tem sido? Quantas mentiras escapam para fugir de situações? Às vezes mentimos de forma tão necessária, tão desnecessária. Era só falar a verdade, está tudo certo. Mas não, existe impregnado na nossa natureza, a natureza adâmica, aquela aptidão, aquela ligeireza para logo soltar uma mentira. Essas coisas precisam ser corrigidas na minha e na sua vida. Hoje Deus nos trouxe aqui e esta palavra, ela vem de encontro aos nossos corações. Eu preciso ser melhor cristão. E se você se sente desta maneira, levante as suas mãos e diga: Deus, eu preciso ser o melhor cristão. Louvado seja Deus. Existe uma pergunta que circula entre nós: onde está o batismo com o Espírito Santo? E alguns dizem: é porque o pastor não ora mais. Outros dizem: é porque a igreja não faz mais vigília. Eu até concordo em parte, mas a pior situação, a maior trava para que aconteçam os prodígios no nosso meio, são a nossa fragilidade, o nosso conformismo com as coisas naturais. Separamos 2 cultos durante a semana. 2 cultos durante a semana.
E durante o culto, percebe-se o desassossego, ou a preocupação, parece que está tudo difícil. Meus queridos irmãos, o Espírito de Deus está triste com esta situação. Vamos adorar a Deus, exaltá-lo na beleza da sua santidade. É necessário que nós venhamos ter a marca de Cristo em nossas vidas, para que onde nós passarmos, nós deixemos um rastro de bom testemunho. Nós vamos orar nesta hora. E eu quero orar só com aqueles que querem mudar, porque eu quero mudar. Eu quero orar só com aqueles que estão se sentindo que precisam de uma melhora, que pode fazer mais e não está fazendo, que pode integrar mais e não está integrando. Nós vamos estar orando neste momento e pedindo a Deus a força do céu, mas eu quero que você seja sincero e diga: Deus, eu preciso mudar de verdade, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui diferente. Quanto tempo que você não fala língua estranha, meu filho, minha filha? Quanto tempo que você não é renovado com o Espírito Santo? Quanto tempo? Senhor, é no nome de Jesus que neste momento eu oro, Pai, para ministrar a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua voz, Espírito Santo, e o Senhor nos trouxe esse sermão, e eu como instrumento para trazê-lo, o Senhor está vendo a minha dificuldade, mas eu acredito piamente que a Tua igreja está sendo edificada neste momento. Espírito Santo, o Senhor que dá força, Espírito Santo, o Senhor que renova, que desperta, ajuda este homem, esta mulher, este teu filho, esta tua filha, a levantar deste estado inerte agora, em uma decisão de melhorar, de ter um testemunho melhor, de buscar mais a tua face, a tua presença, e receber mais de ti, ó Deus, mais da tua unção, mais do teu poder e mais da tua glória. Nós oramos, meu Deus, e ministramos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.